Para discutir o tema envelhecimento saudável, o programa Parlamento com Deus recebe a deputada Graça Pereira, o doutor Renato Veras, diretor da Universidade da Terceira Idade da UERJ, e a pastora Sandra de Andrade, auxiliar do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Doutor Renato, os brasileiros podem sonhar com um envelhecimento saudável? E eu pergunto isso porque quando a gente envelhece, tem que ter condições de envelhecer, tem que ter uma boa aposentadoria. Diante do quadro atual, o brasileiro pode sonhar? Essa é daquelas boas perguntas que, se a gente responder sim ou se responder não, tem justificativo. Vou dizer por quê. Se nós compararmos o que está sendo feito nos últimos 15, 20 anos com esse processo de envelhecimento no Brasil, grandes conquistas já foram obtidas. A política nacional do idoso, a política nacional de saúde do idoso, o estatuto do idoso, garantias reais que os idosos estão tendo, a expressão do idoso hoje em dia na mídia, a valorização do idoso é alguma coisa que não existia há 20 anos atrás. Agora, no entanto, há 20 anos atrás, a população brasileira era de 6, 7 milhões de idosos. Hoje nós somos mais de 20 milhões. Então, as demandas são muito grandes, as necessidades cada vez maiores, porque o número de idosos é o grupo etário que mais cresce no país. Então, e cresce numa expressão exponencial. Nós precisamos de mais políticas públicas, mais ações, quer dizer, tudo que nós já estamos conseguindo alcançar, precisamos ainda mais, precisamos implementar esse tema, precisamos discutir mais, precisamos dar garantia para aquelas pessoas que construíram o nosso país. E um fato muito importante a ser frisado é que antigamente as pessoas trabalhavam, se aposentavam, tinham mais 3, 4 anos de vida e depois morriam. Hoje, a pessoa se aposenta, vai ter mais 25, 30 anos de vida. Acabou-se aquela história de ir para o aposento. Hoje a pessoa que se aposenta é aquela pessoa ainda saudável, plena, ativa, com condições de contribuir para a sociedade. E nós temos que hoje em dia ter essa consciência de que a questão não é mais alongar o tempo de vida, é oferecer qualidade esses anos a mais que serão vividos. Esta é o grande mote do nosso programa da UERJ, da Universidade Aberta da Terceira Idade, que é um programa consagrado mundialmente, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como o programa padrão da América Latina, não só do Brasil, que nós trabalhamos muito nessa área. Quer dizer, a medicina, com toda a sua visão de extensão da qualidade do tempo de vida, oferece, no máximo, a possibilidade de você viver mais, mas viver mais é muito pouco. Nós queremos garantir que a pessoa possa participar, possa ser, na verdade, ter o exercício pleno da cidadania. E, para isso, é necessário programas como o nosso, que as pessoas são qualificadas, nós temos especialização, mestrado, doutorado, qualificamos nossos técnicos, fazemos com que ele tenha toda a compreensão técnica específica sobre a área médica, que saiba muita medicina, muita geriatria, mas que tenha todo o seu lado humano, conheça a família, saiba integrar esse idoso, né, nesse novo mundo que nós vivemos, que é um mundo muito corrido, muito complexo, muito diferente, né, do idoso de hoje teve há 20, 30 anos atrás. Então, é uma área muito complexa. Eu brinco sempre, não é área para amadores, é uma área para profissional qualificado. Acabou-se aquela história da pessoa que cuida do idoso, é aquela pessoa caridosa, um coração grande, isso era o suficiente para tratar do velhinho. Hoje, isso é o básico. A gente quer que a pessoa que trate do idoso seja uma pessoa do bem, tenha um bom coração, mas queremos que seja um técnico altamente qualificado. É por isso que nós, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade de ponta do país, nós exigimos que todos os nossos técnicos sejam pessoas qualificadas, pessoas com curso de especialização, curso de mestrado, doutorado, e nós temos uma linha muito grande, que depois a gente pode falar um pouquinho dessa área tão importante, que é qualificar bem as pessoas para lidar de forma correta com os idosos. O senhor diria assim, o idoso hoje, que é um idoso moderno, né? É um idoso que está na atividade, está fazendo... O que ele deveria fazer para melhorar a qualidade de vida? Informa de uma maneira bem simples. Bem simples, e ter projetos. Eu podia simplificar nessa simples palavra. O idoso tem que pensar no futuro, pensar na frente, pensar que ele pode ser útil ao seu grupo social, a sua família, ter projetos de aprender coisas novas, ser uma pessoa que se sinta integrado na sociedade. Isso é fundamental. E além disso,
Buscando sempre mais. Exatamente. E, além disso, fazer uma avaliação da sua saúde, um monitoramento. Porque as doenças do idoso são doenças crônicas. Uma vez instaladas, elas não mais regridem, elas vão só progredir. Então, se nós ficarmos monitorando sempre a nossa saúde, nós vamos poder alongar esse tempo do período da estabilidade. Então, projeto de vida e monitoramento da saúde são palavras-chave. Doutor Renato, mas não existe outra face da moeda. Eu falo de cadeira, que eu tenho 64 anos, faço no mês que vem 65 anos. A velhice, quando a gente se olha no espelho e lembra lá o passado, a gente, às vezes, tem que administrar isso, a ruga que surge, os problemas começam a ocorrer, embora eu faça exercício, eu pratiquei muitos anos jiu-jitsu, que me ajudou muito, né, eu ando diariamente. Mas o lado difícil é a gente enxergar diante do espelho a própria imagem. Como administrar isso? É verdade, porque nós vivemos numa sociedade onde tem um culto, né, do belo, do esbelto, né? A imagem do bonito é da jovem, as roupas, né, são roupas joviais, quer dizer, o mundo é pensado para a população jovem. Só que isso, em termos demográficos, é um grande absurdo, porque os idosos, não só no Brasil, no mundo todo, o grupo etário que mais cresce são os idosos. Então, eu acho que é um processo de conscientização dos idosos perceberem que eles são, na verdade, ou tendem a ser a grande maioria da população. E, na verdade, é um preconceito social que nós achamos que o belo é alguma coisa de uma moça de 20, 30 anos e o feio é de uma moça de 60, 70 anos. São situações enraizadas, você não muda hábitos, você não muda padrões, você não muda conceito no estalar de dedos, mas esse também é uma outra luta, né, que tem que ser travada, de que valorizar todos os períodos da vida, né? Para evitar essa sensação, que é verdade, mas todo mundo. O velho tem que se conscientizar que está velho. Por exemplo, um velho pode gostar de um show de rock and roll. Sim. E aí ele é marginalizado dentro do próprio show de rock and roll. Por exemplo, eu tenho um amigo da minha faixa de idade que ele diz que chega a determinado momento que o homem passa a ser invisível. Passa a ser invisível. Será que isso está ocorrendo? Mas isso no próximo bloco. A gente volta já já falando da velhice invisível. Fica aí. Envelhecimento saudável é o tema do Parlamento com Deus. Doutor Veras, nós estamos conversando no bloco anterior sobre a imagem do velho que muitas vezes, diante do espelho, tem a dificuldade de conviver com a nova imagem, as mudanças da imagem. Por outro lado, eu salientei o aspecto do comportamento do velho, no aspecto de querer participar de um show de rock and roll e muitas vezes querer até namorar. Como ele pode administrar isso de uma forma tranquila e consciente, quando muitas vezes até marginalizado pelos próprios jovens? Edgar, até bem pouco tempo atrás, quando nós falávamos de velho, falávamos de idosos, éramos de um grupo muito pequeno. Hoje em dia nós estamos falando de 20 milhões de brasileiros e daqui a 14 anos seremos 32 milhões de brasileiros de mais de 60 anos. Portanto, dentro dessa categoria idoso, velho, existem vários subgrupos, as mais variadas segmentos, né, entre os idosos. E não tenha dúvida, tem muito velhinho aí indo a shows de rock and roll, tem muito velhinho andando de motocicleta, exatamente, pegando onda de surf. Agora, é minoria, não tenha dúvida. Eu não gosto do termo terceira idade, entendeu? Eu não estou na terceira idade, nem na menor idade. Eu estou na melhor idade. Talvez o pior termo seja melhor idade, né? Porque a melhor idade pelo seguinte, né? Quem me dera hoje, eu só tenho 51 anos, mas eu me sinto com 18. E aí? Né? Eu espero chegar a 380 anos. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Né? Como o doutor estava falando, que a universidade realmente está de parabéns, porque eu tenho uma grande amiga, que é a Cláudia Simões, a mãe dela fez, é a Maria Antônia, né? Ela fez a Universidade da Terceira Idade, ela está com 80 e poucos anos. Quer dizer, ela fez a coisa de 8 anos, já passava dos 75, né? E toda animada, toda feliz. Então, tudo isso é um contexto, sabe, Edgar, social. Se nós começarmos através deste programa aqui, entendeu?
é mostrar para as pessoas o que está acontecendo de favorável. Aquela pessoa que está sentada, estagnada, que eu sei o que é isso, né? Quando a gente passa por uma enfermidade, quando a gente passa dos 50, né? Quando chega aos 70 e começa a pensar, porque meu pai morreu com tantos anos, minha mãe com tantos anos, sei que só falta um, só falta dois, isso vem a depressão, né? Então nós temos que lutar com a depressão. Como que a gente vai lutar contra esta depressão? Agindo. Agindo, né? com projetos de vida. Um projeto de vida, sonhar. Eu sou uma eterna sonhadora. Eu peguei o Martin Luther King, entendeu? Eu faço palestra para a terceira idade, inclusive, né? Eu danço, eu pinto e bordo, subo na mesa. Falo assim, olha, gente, eu sou um pouco mais nova, mas eu vou dar uma palavra para vocês, né? Uma frase que o Martin Luther King, daquele grande discurso, né? Eu tenho um sonho. Aí eu botei uma vírgula. Eu tenho um sonho e o meu sonho faz parte do propósito de Deus para a minha vida. Eu não abro mão disso, doutor Vera, sabe? Mas, então, doutora nós não Sandra, podemos abrir mão da nossa vida. Doutora Sandra, as mulheres não têm, às vezes, mais dificuldade, uma dificuldade, assim, que diríamos assim, de conviver com a velhice, com a aproximação da velhice, e aceitar a velhice? Não. Hoje em dia nem tanto. Na verdade, tem um fato que é muito interessante lá na UNAT, esse nosso projeto, são 3 mil idosos por semestre, nós temos 15 anos, ou seja, temos um banco de dados, você pode imaginar... Quantas mulheres? 85% são mulheres. Por uma questão puramente cultural. Nós fizemos, só para você sentir como o lado cultural é forte e expressivo nisso. A mulher, ela se olha mais, ela se apalpa, ela conhece mais seu corpo. O homem, ele é mais reticente, né? É por isso que a porta de entrada do serviço de saúde do homem idoso é o hospital, ou seja, já no ponto onde a doença está muito avançada. O homem não faz programas preventivos, não se cuida previamente. E a mulher, ela tem muito mais atenção com si mesmo e tal, e faz que ela leve a programas desses de atividade. Se o senhor me permite, em 2005 eu fiz uma palestra durante a Bienal do Livro, quando lancei o meu livro. Então eu pedi para a editora botar um espelho tamanho de 2 metros na entrada. Então o tema foi assim, né? A pessoa estava entrando, olhando para o espelho, se vendo, todo mundo sem entender nada. E eu gostei disso. Aí eu botei lá logo esse primeiro slide. O que você vê, o que você é. Entendeu? Então, muitas vezes, o homem, a mulher, independente da idade, sabe, Edgar? Independente da idade, né? Ele não se olha no espelho. Porque quando você se olha no espelho, você tem que ver o que você está ali enxergando. Às vezes, um cravo, ou uma ruga, ou uma espinha, ou não passou um batom, né? E aí você vai ter um confronto. Você não vai aceitar aquilo que você está vendo e você vai ter que fazer alguma coisa para mudar. Então, quem não se olha no espelho é porque, na verdade, precisa de tratamento psicológico, às vezes até orgânico, uma deficiência hormonal, uma deficiência no sangue, uma anemia. Mas essa pessoa precisa de ajuda, porque o normal é a gente olhar para o espelho e agradecer a Deus as marcas, porque as nossas cicatrizes ou marcas de envelhecimento é a nossa história, né? Que ninguém pode roubar, né? Então, o nosso passado a gente não pode mudar, mas o presente e o futuro, sim, a gente pode. Doutor Vera, formalmente, a velhice começa a partir de que idade? Ou, porque nós sabemos, por exemplo... Não, mas eu fico preocupado. A velhice preocupa. Quem disser que a velhice não preocupa, está enganando. É verdade. Eu acho que a velhice... Eu, se pudesse, contaria o contrário. Começaria de 60 e terminaria aos 10. Claro. Mas... Eu lhe pergunto quanto... Porque a legislação fala da velhice e as obrigações e as vantagens da velhice também, que tem vantagens, né? Não ficar na fila do banco, não pagar transporte, essas coisas todas. Então, mas eu lhe pergunto, a velhice formal no país, no Brasil, quer dizer, do ponto de vista geriátrico, começa a partir de que idade? É outra grande confusão. A Política Nacional do Idoso estabelece 60 anos. Na Política Nacional de Saúde do Idoso, o Ministério da Saúde trabalha com 60 anos. A Organização Mundial de Saúde tem 2 pontos de corte. 60 anos para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e 65 para os desenvolvidos. Até isso o Brasil também, agora nós começamos a entrar numa situação melhor dos BRICS, ou seja, começamos a ser um país mais robusto, né? Então, onde é que a gente fica? Pode ser 60 ou 65. Agora, esse corte etário é puramente um momento de marcação que você tem para políticas que você tem que estabelecer.
Como é que o legislador, o deputado vai estabelecer? Tem que ter um ponto de corte. Agora, imagine um homem que trabalha de sol a sol, um homem humilde, analfabeto, do interior do Nordeste brasileiro, aos 55 anos. Imagine essa pessoa. Agora, imagine um executivo da Avenida Paulista, em São Paulo, com 65. Quem é o mais jovem? Não tenha dúvida que esse paulista, do meu exemplo, é muito mais jovem do que esse homem humilde e simples que trabalha de sol a sol há 40 anos. Nas regiões mais sofridas, envelhece mais rápido. Dos raios UV, como tudo na vida, as pessoas mais sofridas não só envelhecem mais rápido, são mais doentes, são menos informadas. Infelizmente, a desigualdade se expressa em todos os campos, e na velhice também. Bem, nós temos que ir para o nosso intervalo, a gente volta já já. Fique aí, por favor. Envelhecimento saudável é o tema do Parlamento com Deus. Doutora Sandra de Andrade, que é pastora, inclusive, e psicoterapeuta, tem uma experiência também de lidar com o idoso. Como a religião trata, e pode ser às vezes uma forma de a pessoa aceitar o avanço da idade? É como nós já estávamos falando, né? Sem falar da fé e da religião. A gente estimula, baseado na própria palavra de Deus, de que a pessoa, enquanto tiver fôlego de vida, ela tem que viver. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz, né? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ali Jesus não diz que essa vida é aos 18 anos, aos 30 anos, aos 50 anos, 60, não. É o tempo de vida aqui na Terra, né? É como o Dr. Veras também falou sobre qualidade, eu sempre enfatizo nas minhas palestras que a gente não pode contar os anos. Porque não adianta você viver 100 anos e viver 100 anos péssimos, né? Sem ter uma qualidade de vida. Então, é melhor você viver 30 anos e ter vivido esta vida intensamente. E a Bíblia aqui tem até o próprio versículo 92, que muitas vezes em todas as igrejas que eu conheço, já estive em muitas denominações diferentes das minhas, eu vejo o idoso ali interagindo, participando, até aqueles que estão com problemas físicos, estão assim, deficientes, trabalham com a oração, a intercessão, né? Eu tenho pessoas que me ajudam orando por enfermos, não pode sair de casa, mas tem aquela atividade, aquele compromisso, isso gera vida. Aí no Salmo aqui 92 diz assim no versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado nas casas do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu prego, o Deus a quem acredita, é esse Deus que é justo. Então, Ele dá a qualidade de vida ao bebê e ao de terceira idade, de meia idade, não importa, sabe? Isso é uma questão da pessoa, a sua comunhão com Deus, né? Não adianta um pastor, uma pastora, ou até um médico, né? Você tem que fazer isso, porque o próprio Deus não nos obriga a nada, né? Aqui também diz na palavra de Deus que a gente não pode convencer ninguém a nada, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que esse programa hoje vai gerar um movimento em quem está vendo, sabe, Edgar? Sabe, deputada, doutor? Porque a própria palavra mover vem do latim, movere, que é gerar movimento, né? E é isso que eu penso, a intenção desta pauta de hoje, né? Deputada Graça, a senhora como uma pessoa religiosa... Ainda e também não idosa. E como parlamentar, eu ia seguir como parlamentar. Muito bem, dentro da religião, dentro da sua fé, da sua experiência, o que a igreja tem para oferecer para o idoso? Alegria. A alegria dele poder participar das atividades, ali ele não é discriminado, ali ele é aceito com aquela coisa que ele tem a experiência de vida, a experiência da palavra com Deus, uma vida junto com Deus. Então, acho que isso é muito importante para o idoso. E ele ali está integrado. E agora eu pergunto uma coisa para o senhor, doutor Renato.
O senhor percebe isso nas pessoas? Vocês já fizeram alguma pesquisa entre pessoas que acreditam em Deus, idosos, e que não acreditam em Deus lá na sua universidade? A religiosidade é muito importante nessa fase da vida. As pessoas ficam muito mais voltadas, né, para uma religiosidade pelo fato, mais né? sensíveis, né? Mais sensíveis, exatamente, acessíveis e sensíveis, né, a essa situação do tempo etário da vida. Nós não temos nenhuma pesquisa formal. Agora, a impressão nos corredores, lá circulam 3.000 idosos por semestre, então é uma amostra altamente... Onde funciona para o nosso público? Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, ali na São Francisco Xavier. O nosso grande problema é que nós oferecemos 3.000 vagas e a procura são de 10 a 12.000 idosos. Você ia fazer um vestibular, então? Nós tentamos fazer oficina, atividades extras e tal, para poder contemplar, poder agregar mais idosos, né, que estão em torno da gente. Os cursos são de quanto tempo, mais ou menos? Assim? Não, nós temos cursos variados, nós temos cursos de línguas, que aí tem vários ciclos, mas tem cursos assim de música, de expressão, quedas, questão de violência, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, informática. Eu tenho 65 anos, quer dizer, eu também não posso fazer um curso tão longo, senão não recebo diploma. Olha, nós temos algumas pessoas que estão lá há mais de 15 anos. Certamente o Edgar vai chegar aos 90, 100, 110. Quando eu me formei na minha primeira graduação, ali no Lar São Francisco, em História, um dos meus amigos, o mais jovem, tinha 70 anos, vamos dizer assim, ele era o mais idoso, 70 anos, agora feliz da vida, pegando o canudo dele. Então, quer dizer, isso aí é um estímulo para quem é jovem. Hoje em dia, o tempo da vida se alonga sobremaneira. Isso é evidência em várias universidades. Isso no mundo todo, inclusive no Brasil. E esse projeto, né, doutor Veras, ajuda muito, sabe, deputada, no seguinte: quando a gente pensa, a gente questiona. Quando a gente tem uma cultura, não é a questão do diploma, porque muitos lá nesse projeto não saem com um diploma que nós conhecemos formal, né, mas saem com uma cultura, sim, talvez maior do que quem está hoje com 40 anos, ocupando cargos e que é diplomado, mas não tem a cultura que esse pessoal tem. Então, aí o governo, né, as autoridades vão ter, entre aspas, que olhar para os idosos, a terceira idade. Né? Direitos como eles têm de prioridade, né, é na justiça, direitos, meu Deus, tanta coisa de acompanhante quando está internado, né? São conquistas, né? São conquistas. Então, este projeto, agradeço a Deus pela sua vida, por tudo que está acontecendo lá. Por quê? Porque quando você conhece o seu direito, você exerce, cobra. né? Você exerce a né? sua cidadania. É a mesma coisa no banco, né? Nós temos uma lei aqui no Rio de Janeiro, que a gente pensa que são 30 minutos, né? Que pode ficar uma coisa assim, mas ninguém pega a senha, né? Agora, quando você pega a senha ali, no instantinho a fila anda. Bem, nós chegamos já ao final do nosso programa. Gostaria de ficar mais tempo aprendendo também. E vamos escrever lá no curso. Né? Mas, deputada, esse ponto final, gostaria que a senhora falasse para o nosso público como as pessoas podem chegar à senhora através do seu e-mail. Vocês podem entrar em contato conosco através do tvcomdeus@lerge.rj.gov.br. Se vocês tiverem uma pergunta para o doutor Renato, passaremos para ele e ele vai responder. Agora, doutor Renato, só para terminar, dá um conselho para os nossos idosos. Um conselho é: viva com intensidade esses anos a mais de vida que você terá. A vida hoje em dia se estendeu, é muito maior do que antigamente e nós temos que viver com qualidade. O nosso papel como médico, professor da universidade é oferecer mais qualidade esses anos a mais que serão vividos. E você, idoso, aproveite nessa grande conquista do século passado, do século XX, que nós estamos continuando, dessa possibilidade de viver muito mais anos que antigamente. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença, a doutora Sandra também, a deputada Graça Pereira. E se você quiser rever o nosso programa, basta acessar o site da TV Alerj, que é muito fácil. É www.tvalerj.tv. Muito obrigado. Fique com Deus.